Pessoal, um detalhe muito importante que eu esqueci de comentar sobre essa ideia que seria excelente da gente ter eleições para juízes e promotores e chefes de polícia no Brasil, né? Chefe da Polícia Civil, que se é eleito também pode ser retirado do cargo antes que o mandato acabe, né? No caso, impeachment. E acho que dificilmente isso chegaria a acontecer, porque com certeza, assim como muitos políticos deixam de fazer muita coisa absurda que eles adorariam fazer, porque sabem que vão ter que enfrentar uma eleição alguns anos depois no máximo, né? Eu tenho certeza que a partir do momento que juízes e promotores fossem tirados do pedestal e perdessem o status de semideuses e intocáveis que eles têm hoje, né? E tivessem que enfrentar eleições e pudessem ser enfrentados e denunciados nessas eleições pelos erros e pelas atitudes que tiveram, eu tenho certeza que isso já melhoraria muito a questão da responsabilidade de juízes e promotores, né? Eles já passariam a corresponder muito mais às expectativas do povo que paga imposto e os salários deles, né? Então tenho certeza que só isso já melhoraria muito. Mas se além dessas eleições tivesse a possibilidade da gente pedir o impeachment e cassar o mandato de juízes e promotores por decisões absurdas que alguns deles tomam hoje, né? Tenho certeza que o nosso judiciário, a justiça mudaria da água para o vinho, né? A gente tem muitos exemplos, né? Com certeza todo mundo se lembra de vários exemplos de decisões absurdas de juízes que deveriam ser motivo para a abertura de um pedido de impeachment, que eu acho que o ideal seria que esse impeachment fosse votado pelo povo, assim como políticos, né? Eu acho que não deveria ser votado, né? Impeachment de políticos, de ministros do STF. Quem deveria votar o pedido de impeachment seria o povo, em um referendo, né? Assim como de juízes e promotores. Imaginem, por exemplo, eu nem ouvi falar mais nada sobre isso, como é que ficou, né? Mas logo no começo do mandato do Bolsonaro, ele resolveu exonerar e acabar com os cargos lá de coisa de 200 ou 300 mil cargos de confiança, de cabide de emprego, de petista, de gente que estava pendurado aí recebendo salário público, os aspones aí que o PT deixou durante décadas aí dessa esquerda no poder, né? Pois veio uma juíza lá de primeira instância, não sei da onde, e mandou revogar a decisão do presidente da República, né? Alguns anos atrás a gente teve duas vezes em que juízes de primeira instância, teve um que acho que lá do Nordeste, não sei da onde, resolveu dar uma ordem de tirar o WhatsApp do ar no Brasil inteiro, né? Agora, já é absurdo um juiz de primeira instância lá não sei da onde ter poder para tirar o WhatsApp do ar no Brasil inteiro. Isso já é ridículo, já é absurdo. Agora, um juiz que toma uma atitude dessa, que não deveria nem ter poder para isso, deveria sofrer um pedido de impeachment e ser cassado e nunca mais poder assumir um cargo público. Agora, pensem quantos e quantos casos a gente poderia mencionar, como eu mencionei no vídeo de ontem, a juíza que resolveu multar o Levi Fidelix em R$1 milhão por uma piadinha engraçada que ele fez lá na eleição de 2014, né? Então, eu tenho certeza que bastaria que juízes fossem eleitos, juízes e promotores fossem eleitos e tivessem que enfrentar concorrência e a opinião pública para se manter ou para conquistar o cargo, com certeza dificilmente esse tipo de coisa absurda aconteceria, né? Mas caso algum juiz viesse a tomar um tipo de sentença absurda desse, tivesse sujeito a um impeachment, com certeza a gente teria um judiciário
1000 vezes melhor da noite para o dia, né? Então seria muito menos burocrático, né, do que ficar abrindo processo. Deixa o povo decidir, né? Todo o poder emana do povo, não é isso que está nessa Constituição socialista aí? Que tá a gente colocar isso na prática para valer. Todo o poder emana do povo, inclusive o poder judiciário. Então, vamos colocar a decisão na mão do povo para escolher juízes, promotores e chefes de polícia, como acontece nos Estados Unidos e funciona muito bem lá, não é verdade? Muito melhor do que aqui no Brasil, né? Com certeza, né? Entre outras coisas que deveria ser decidido pelo povo, né? Tinha que ter mais referendo, mais plebiscito, né? Vamos falar disso em outro vídeo. Ah, claro, né? Sem falar de censura na internet, como está acontecendo agora essa semana, né? Que parece que uma juíza aí resolveu mandar tirar um monte de vídeo e canal do YouTube do ar, né? Ah, tá brincando com fogo, não faz ideia. Quanto ao Ministério Público, pessoal, vamos lembrar, essa Operação Lava Jato aí chama tanta atenção e se destaca tanto porque é uma exceção. O que o Sérgio Moro, o Dallagnol, esse pessoal aí tem feito com a Lava Jato é exceção à regra. Se o Ministério Público, o Judiciário combatesse a corrupção em geral no Brasil inteiro, um pouquinho do que essa Operação Lava Jato tem feito aí nos últimos anos, o PT nunca teria chegado no poder. Porque eu mesmo fui petista, apesar de nunca concordar com as opiniões do PT, com as ideias do PT, porque acreditava há 20 anos atrás que pelo menos eles não fossem roubar, não fossem ser corruptos, como a gente via que era o geral na política brasileira. E quem tinha obrigação de combater essa corrupção era o Poder Judiciário, era o Ministério Público, e não fazia isso. E aí a gente acabou caindo na armadilha, na cilada, acreditando que o PT fosse ser solução, justamente por falta de eficiência do Judiciário. Se a gente tivesse eleição para o Judiciário, a gente poderia exigir aí dos candidatos que tivessem a mesma garra no combate à corrupção e que a gente tem aí na Lava Jato. A gente teria um padrão Sérgio Moro de qualidade para eleição para juiz, um padrão Dallagnol para promotor, gente que realmente enfrentasse político corrupto, né? Ao contrário, como eu citei no último vídeo, nos anos 90, enquanto a gente teve o impeachment do Fernando Collor por causa de uma Fiat Elba, a gente teve o maior escândalo de corrupção do Brasil, justamente estrelado por um juiz, que foi o juiz Lalau, não é verdade? Então, juiz não é santo, juiz não é Deus, pelo contrário, está na hora da gente começar a questionar e enfrentar o judiciário. O problema do judiciário é tanto ou até mais grave do que o da política brasileira. Está na hora da gente começar a botar a mão nesse vespeiro e ter eleição para o judiciário. Bastaria isso para o judiciário mudar da água para o vinho do dia para a noite. E claro, para isso a gente precisa de uma nova Constituição, e uma nova Constituição com essa turma que está na política aí, com esses partidos, com esses políticos. É claro que não vai ter, né? Só tem um jeito, através de intervenção militar. Agora, quem for contra intervenção militar, deixa a sugestão aí. Tem alguma ideia melhor? Vamos discutir isso aí então. Como fazer uma nova Constituição que não seja feita por essa corja de políticos e partidos que estão dominando o Congresso aí hoje. Tem alguma ideia? Tem alguma sugestão melhor? Se não tem, é intervenção militar. Ah, e claro, não precisa vir comentar no meu vídeo falando: ei, você está defendendo a intervenção militar, mas tem muito general maçom. Eu fui o primeiro, talvez, a falar isso na internet, a falar isso no YouTube. Então não venham comentar isso em vídeo meu. General sem soldado não manda nada, né? Não tem outra solução melhor do que intervenção militar. Se tiver, divulga. Essa história de AI-5 aí, o Bolsonaro pode decretar isso? Gostaria de saber.